Queridos irmãos, bom dia. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a mente e o coração de todos vocês em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero agradecer ao pastor Guto, ao pastor Marcelo, ao irmão Marcelo, enfim, a todos vocês, pelo carinho e pela honra que vocês me concedem de uma vez mais poder estar com vocês aqui e de participar dessa 35ª Conferência Missionária. Eu sei que desde sexta-feira o Espírito de Deus está movendo, tocando em pessoas vocacionadas e despertando, conforme o tema dessa conferência, ele está despertando vocações, despertando corações. E eu sei que ele já fez isso, está fazendo e continuará fazendo isso em nossas vidas. O Marcelo citou sobre esse meu site. Você pode entrar lá depois. Se você entrar no meu Instagram, tem lá aquela bio, né, um link ali, vai jogar você para essa página. É uma plataforma digital que nós temos, e ali nessa plataforma nós temos todos os nossos seminários. Eu não sou muito de divulgar, a gente não tem muitas pessoas nessa plataforma, mas quando surgem essas oportunidades assim, a gente aproveita esse gancho. E é uma plataforma paga, são R$ 29,00 por mês, você pode pagar no ano todo ou pode pagar por mês, e você tem acesso a todos os seminários que estão lá. Existem muitas coisas gratuitas lá nessa plataforma, mas existe pelo menos 7 seminários, por exemplo, o seminário sobre o Evangelho de Mateus, que é os segredos do reino. Tem ali 24 horas de ministração sobre o Evangelho de Mateus. Tem o Escatom, que são mais de 20 horas de ministração sobre o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. Enfim, são vários seminários que tem lá. E toda a renda dessa plataforma digital, que chama-se Os Peregrinos em Busca de Espiritualidade, é convertida para a nossa escola, para crianças em sistema de escravidão lá na nação do Paquistão. Então é uma forma de você investir em você, através do conhecimento, e também investir na vida de crianças naquela nação, tá bom? Meu Instagram é fácil, é eteixeira, aí lembra do James Bond, 007, tá bom? É eteixeira 007, me segue lá, e eu sempre estou postando sobre as nossas caravanas. A caravana que a gente vai fazer agora em março, inclusive teve 2 irmãs daqui, dessa igreja, que foram com a gente, a Cidinha e a Diva, foram com a gente lá no Maranhão, em março desse ano. Foram uma bênção, nos ajudaram muito. Aliás, muita gente, 170 e poucas pessoas de 17 estados do Brasil foram conosco nessa cruzada, e foi muito bom, Deus nos abençoou muito. E a próxima agora, vai ser no Piauí, 24 a 29 de março. Estamos precisando de voluntários. Vai ser diferente de Santo Amaro, que é uma cidade bem na entrada dos Lençóis Maranhenses. Então tinha hotel, pousada, boa alimentação, tinha tudo, né? Por isso que teve muita gente. E essa agora vai ser em uma cidadezinha bem pequena, e não tem nenhum atrativo turístico, não tem pensões, hotéis, a não ser em cidades um pouco mais de 20, 25 quilômetros de distância. Então, talvez o nosso número de voluntários não seja tão grande assim, um número grande, mas eu sei que Deus vai levantar as pessoas certas, e seria muito bom se alguns de vocês pudessem estar conosco, nos ajudando a fazer o bem e abençoar essas cidades com IDH, um dos IDHs mais baixos do Brasil. Depois, de 9 a 20 de abril, é a nossa caravana para os refugiados. Nós vamos estar na Turquia, em Istambul, em uma igreja, e também vamos estar inaugurando uma igreja em Esmirna. E como a igreja em Esmirna faz parte daquelas 7 igrejas do Apocalipse, a gente vai aproveitar 2 dias para visitar Éfeso, Tiatira, Sardes, Pérgamo. A gente vai conhecer algumas igrejas do Apocalipse. E depois vamos para a Jordânia, também trabalhar com os refugiados. A gente tem toda uma estrutura lá, na parceria com o Homero, com a família Azizi. Já há muitos anos nós trabalhamos juntos, e seria muito bom se você pudesse
estar conosco. E aí no Instagram eu estou sempre postando as caravanas que a gente vai fazer em 2025, caravanas para o Peru, caravanas para o leste europeu, caravanas para o Paquistão, e enfim, para o Haiti, e seria uma alegria ter você em algumas delas. Esses livros que eu trouxe, o Compromisso com Deus, Quando Melhor Aparece, esse livro aqui é muito forte, Uma Jornada Feliz, Aprendendo a Caminhar sobre a Proteção de Deus em um Mundo Cheio de Incertezas, esse livro está na 4ª edição, tem abençoado muita gente, e esse outro, Prosperando em Meio à Crise, Conhecendo a Vontade e a Direção de Deus em Meio às Adversidades da Vida. Ali atrás tem uma mesinha, tem uma dama querida que está nos ajudando ali a vender esses livros, e toda a renda dos meus livros sempre foi para suprir as necessidades dos missionários. Dessa vez é para suprir uma necessidade minha, também é para missões, porque eu vivo o tempo todo para missões. Eu preciso de uma imersão no inglês. Deus tem aberto portas imensas nessas nações muçulmanas, e eu sinto que a falta de prática do meu inglês tem me dificultado muito em aproveitar essas oportunidades que Deus está me dando para introduzir o Evangelho nessas nações. Então, eu tenho conversado com meus pastores, conversado com a minha família, vou tirar aproximadamente 2 meses fora do Brasil para fazer uma imersão, e vocês sabem que essas coisas não são baratas, são um pouco caras. Então, ao adquirir esse material, você estará me ajudando a fazer essa imersão no inglês no mês de janeiro, parte de janeiro e todo o mês de fevereiro do ano que vem, para que eu possa melhor servir ao Senhor nessas nações, tá bom? Lembrando vocês que eu tenho uma frase para incentivar vocês a comprar esse material, e a frase nasceu lá em Gênesis 12, que se você abençoar um abençoado de Deus em sua abençoada missão de abençoar, a abençoada consequência é que você será abençoado pelo próprio abençoador, que abençoou o abençoado que você vai abençoar nessa manhã abençoada, tá bom? Você pode dizer isso aí para o seu irmão? É muito fácil. O último capítulo desse livro aqui, eu trato sobre essa frase que Deus me deu quando eu tinha 22 anos na Amazônia, e esse segredo tem me acompanhado durante toda a minha vida, e é uma das razões porque eu sei que sou abençoado por Deus. Vamos à palavra de Deus, Atos dos Apóstolos. Eu e o pastor Marcelo não combinamos nada, mas eu tenho percebido que o Espírito de Deus está trabalhando muito aqui, para nos despertar, usando a vida do médico amado. Camarada se dedicou à medicina, mas ele nunca imaginou que seria o autor da biografia do Verbo encarnado. O cara se dedicou para cuidar da saúde física das pessoas, e Deus o escolheu para ser um médico, companheiro do apóstolo Paulo, e um excelente biógrafo, porque o Evangelho de Lucas é o Evangelho da biografia de um homem. Então, o Evangelho de Lucas, ele escreve descrevendo a biografia do Senhor Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro de biografias. Então, Lucas, ele escreve sobre a biografia de um homem chamado Jesus de Nazaré, e Atos dos Apóstolos, ele escreve a biografia de pelo menos 2 grandes apóstolos. Ele escreve sobre a biografia do apóstolo Pedro, que é o apóstolo da circuncisão, que vai estar evangelizando os judeus, e ele escreve a respeito da biografia do apóstolo Paulo, que é o apóstolo da incircuncisão, que é aquele que vai se dedicar à evangelização dos gentios, das pessoas que não fazem parte da etnia judaica, das nações. Paulo chega a reivindicar para si a profecia de Isaías 41, quando eu te coloquei como luz para as nações, para alcançar os gentios da terra. Paulo diz, a meu respeito que Deus está falando aqui, e ele assume isso nas suas epístolas, dizendo, eu fui colocado como luz para os gentios. Ele sabia que a profecia de Isaías estava falando a respeito dele. Só que o livro de Atos é
dedicado a essas duas grandes biografias, mas no meio dessas duas grandes biografias, Lucas vai colocando minis biografias que nos abençoa de forma extraordinária. Pastor Marcelo comentou aqui hoje sobre uma dessas, ou duas dessas minis biografias que tem dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Quando chega no capítulo 4, Lucas vai apresentar para nós um camarada chamado José, que pela sua capacidade de encorajar, de incentivar, de acreditar em quem ninguém acredita, de apoiar quem ninguém apoia, um motivador. Então, os apóstolos, o apelido naquela época era chamado de codinome, né? E colocaram, como o João Marcos, colocaram em Barnabé, em José, esse apelido de Barnabé, que é o encorajador, aquele que motiva. Então, a introdução dessa mini biografia é um cara bom, um cara generoso, que vende o seu terreno e que deposita esse valor aos pés dos apóstolos para a expansão do reino através da igreja. Depois, no capítulo 9, ninguém acredita em Paulo, porque ele saiu como um perseguidor da igreja para um país vizinho na Síria para prender os irmãos e trazê-los manietados para Jerusalém para que blasfemassem o nome de Jesus. No meio do caminho, Saulo se converte, começa a pregar em Damasco, e quando vem para Jerusalém para tentar se apresentar à igreja, a Bíblia fala que os irmãos tinham medo de Paulo, mas Barnabé acreditou na conversão de Paulo. Então ele tem essa capacidade de acreditar em quem ninguém mais acredita, e ele chega para a igreja em Jerusalém, e ele introduz Paulo dizendo: não, a conversão desse camarada foi verdadeira, eu o ouvi pregando com ousadia. Depois a gente tem no capítulo 11, quando o evangelho chega lá em Antioquia da Síria, a igreja de Jerusalém não manda Pedro, não manda Tiago, mas manda justamente o Barnabé, que é esse motivador, é esse incentivador, e é lá que Barnabé tem mais 5 características dele descritas ali em Atos capítulo 11, versículo 24 ao 26, e então Barnabé percebe que o que está acontecendo em Antioquia ele não consegue dar conta do trabalho, e ele lembra-se de Paulo, do Saulo, que estava em uma cidade distante, em Tarso, e ele parte para a Turquia procurar Paulo, e acha Paulo, e traz Paulo para Antioquia, e Paulo se torna um dos líderes dessa igreja, e todos eles são uma igreja com várias etnias. É uma igreja diferente de Jerusalém, que é pastoreada apenas por judeus. Na Antioquia, Deus está colocando uma base para que o evangelho alcance o mundo gentílico. Quem está na liderança da igreja em Antioquia são líderes de muitas nações. É o Níger, é o Lúcio, é o Manaém, é o Barnabé, que é de Chipre. São de várias etnias, de várias nacionalidades, porque o que Deus iria fazer a partir de Antioquia seria a primeira viagem missionária para o mundo gentílico, porque a igreja de Jerusalém não tinha essa estrutura e essa visão, e é sobre isso que eu quero trabalhar. A igreja de Jerusalém não tinha tido esse despertamento e perdeu essa oportunidade de ser esse canal de bênção para as nações, e por causa da visão apenas judaica da vida, acreditando que para as nações se converterem precisavam passar por um proselitismo, que precisavam se circuncidar, que precisavam guardar o sábado, de que precisavam guardar os rituais da lei de Moisés, a igreja de Jerusalém perde essa visitação, esse kairós de Deus, e Deus transfere isso para Antioquia e cria lá uma base, e Barnabé é esse camarada que faz parte disso. E depois a gente vai achar novas características de Barnabé em Atos capítulo 15. Então essa é uma mini biografia que, se você estudar, vai enriquecer muito a sua vida. Aceite o conselho do pastor Marcelo nesta manhã, na escola que nós tivemos, daquela ministração maravilhosa, e aceite o meu conselho também. Essa semana, leia
o Evangelho de Lucas e leia o livro de Atos dos Apóstolos. É o primeiro volume e o segundo volume. É uma obra, são dois tomos, né? Que você vai ler em continuidade. Isso vai abrir a sua mente para que você entenda o papel missiológico de Deus para aquela geração e para a nossa geração aqui também. Dentro do livro de Atos ainda nós temos uma outra pequena biografia, que é introduzido em Atos capítulo 6, que é um diácono chamado Estevão, que se destaca como um grande pregador, que é o primeiro mártir da igreja primitiva. Depois, em Atos capítulo 8, é introduzido a biografia de um outro camarada que eu gosto muito, e eu vou pensar um pouco sobre a vida dele com vocês aqui nessa manhã, que é esse Filipe, um dos 7, que começa como um diácono, mas que depois ele é apresentado para nós em Atos 21 como um evangelista. Ele é separado como diácono, mas a perseguição de Atos faz com que ele desça à cidade de Samaria e ele se transforma em um grande evangelista, um baita de um pregador. E a sua biografia nos enriquece muito e a gente vai pensar um pouco na vida de Filipe aqui nesta manhã. Depois a gente tem um outro camarada, que ele está descrito em Atos capítulo 12, que é o filho da irmã Maria, que tinha, possivelmente o cenáculo era parte da casa dela, em Jerusalém, era um lugar de oração, onde a igreja se reunia, e ela tinha um filho chamado João Marcos. E quando Paulo e Barnabé passam por Jerusalém, eles tomam a João Marcos, e João Marcos se torna um seguidor, faz parte da equipe ministerial de Paulo e Barnabé. Faz parte também da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, mas em Atos capítulo 13, a gente não sabe por qual motivo, o João Marcos, jovem, acaba abandonando a equipe e retorna para a casa da mamãe em Jerusalém, porque não aguentou, eu acredito, as dificuldades do campo missionário. Depois, em Atos 15, tem mais uma partícula dessa biografia, em que Paulo não quer levar o João Marcos, e o Barnabé quer levar o João Marcos para a obra missionária. Os dois têm razão. Paulo diz assim, não quero levar João Marcos, porque ele falhou uma vez, e ele pode falhar outra vez. Essa é a visão de Paulo. E a visão de Barnabé, que é o encorajador, que é o motivador, é o seguinte: o menino falhou na primeira, mas pode acertar na segunda. Então, a obra de Deus na vida de João Marcos foi extraordinária, não por causa de Paulo, ela foi extraordinária por causa de Barnabé, que é aquele que acredita em alguém que nem o apóstolo Paulo acreditava. Então, o João Marcos seguiu com Barnabé, e a gente conhece depois, lá em 1 Pedro capítulo 5, Pedro chega a dizer que João Marcos o auxiliou, e talvez seja aí, o Evangelho de Marcos deveria ter o nome do Evangelho de Pedro, porque Marcos aprendeu dos lábios do próprio apóstolo Pedro. E depois a gente vai ver mais uma expressão sobre João Marcos, que é o próprio Paulo, lá na sua última epístola, no capítulo 4 de Timóteo, dizendo: eu quero que você me traga João Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Então esse menino se transformou em uma bênção para esses apóstolos todos, para o Barnabé, para o Paulo, para o Pedro, e ainda é o autor, escreveu uma biografia do segundo evangelho que a gente tem na Bíblia, que é o Evangelho de Marcos, que nos ensina coisas extraordinárias. Então, o Evangelho de Lucas vai trabalhar na biografia do Filho de Jesus, e o livro de Atos vai trabalhar em muitas biografias, mostrando que o diácono pode ser usado, o membro pode ser usado, o discípulo pode ser usado, o apóstolo pode ser usado, aqueles que não têm nenhuma função na igreja, como apenas servos do Senhor Jesus, podem ser usados para que as nações sejam abençoadas. Então o livro de Atos dos Apóstolos é extraordinário para nos ensinar isso. Então eu quero pensar com vocês aqui, eu sei que da última vez que eu estive, talvez eu dei uma introdução rápida com vocês sobre Atos dos Apóstolos, Atos 8, Atos 9 e Atos 10. Então, em Atos capítulo 8, a gente tem um diácono chamado Filipe. Em Atos capítulo 9, nós temos um discípulo chamado Ananias. Ele não tem função nenhuma na igreja.
ele não é diácono, ele não é apóstolo, ele é chamado em Atos 9:10 de discípulo. Havia um discípulo chamado Ananias lá em Damasco, ele era um discípulo do Senhor Jesus. E em Atos capítulo 10, nós temos um apóstolo chamado Pedro. Em Atos capítulo de número 8, nós temos um avivamento na cidade de Samaria. Esse jovem Filipe desce para lá, porque Atos 8, versículo 1, fala de uma perseguição. Lembre-se do que o pastor Marcelo disse hoje, que se você não faz por obediência, você fará por pressão, e é verdade. Então, se você não cumprir Atos 1, versículo 8, você vai cumprir ao contrário, Atos 8, versículo 1. Então, se você não vai na unção e na obediência, você vai na perseguição. Pode ver Atos 1, versículo 8, você vai receber o poder do Espírito Santo para ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas a igreja de Jerusalém gostou demais só de Jerusalém. Então Deus disse, vou precisar cumprir Atos 8, versículo 1, uma perseguição para colocar a minha igreja para funcionar. Eu lembro uma vez, janeiro de 2018, eu tinha passado pela Rússia, tinha feito alguns amigos muçulmanos e tinha feito a promessa de que eu voltaria para ficar mais 3 dias na sua casa do meu retorno para o Brasil. Aí fui para uma reunião, nós chamamos de reunião secreta, na cidade de Almaty, lá no Cazaquistão. Participei, e lá eu adquiri algumas Bíblias em russo, porque eu falei, vou voltar para a Rússia, os muçulmanos estão lá, vão me receber, pronto, vou entregar as Bíblias em russo para eles, e vai ser uma maravilha. E peguei essas Bíblias em russo no Cazaquistão. Do Cazaquistão eu fui para Dushanbe, que é a capital do Tajiquistão, e lá fiquei pregando alguns dias, e pregações de 5 horas. 5 horas, eles não têm igrejas lá, assim como nós temos, lá é proibido, então se reúnem nas casas, e os irmãos vêm com um monte de papelzinho, e esses papelzinhos são perguntas, e aí eles têm o dia todo, se assentam, tomam um chazinho, comem alguma coisa, e a gente se assenta, e aí vem vindo as perguntas, e quem vai ministrar vai respondendo, de forma que eles querem que respondam todas as perguntas. Então eu sei que nesse dia, eu já estava há 29 horas sem dormir, sem tomar banho, sem descansar, e eu entrei em um táxi junto com um amigo meu chamado Noros, que é um kirgue que me acompanhava para fazer as traduções, e nós estávamos cruzando, entrando no deserto para sair do Tajiquistão, para entrar no Quirguistão, em direção à cidade de Osh, em uma cidade chamada Kushrand, deve ser essa a pronúncia. A polícia parou o nosso carro. E a polícia não foi mexer em nenhuma mala. A polícia só foi na minha mala. E ela não foi abrir nenhum zíper. Foi só aonde estavam as Bíblias. E quando eles abriram e viram as Bíblias, imediatamente eles apreenderam o meu passaporte e disseram, você está detido pela polícia e você vai seguir para a delegacia para interrogatórios. Porque não pode ter Bíblias lá. Se você vai para a nação vizinha, a nação do Uzbequistão, se pegarem a Bíblia no seu carro, se você porventura esquecer e tirar a Bíblia da sua casa e colocar a Bíblia no seu carro e a polícia achar a Bíblia no seu carro, você pode pegar 2 anos de prisão. E você pode ter uma multa imensa. 99,8% da população lá é muçulmana. E não é muçulmana laica como muitos países que a gente conhece. Lá é muçulmana praticante. Graças a Deus ainda não é uma república islâmica, e oramos para que não seja, porque só existem 3 nações no mundo hoje que são repúblicas islâmicas, e por isso se estabelece a lei da blasfêmia. A pessoa não vai apenas presa, a pessoa pode morrer por isso. Então, e o policial me leva para a delegacia, junto com o Noros, e era mais ou menos umas 11 horas da noite, e começam os interrogatórios a 28 graus abaixo de zero. Um frio, que os meus ossos doíam, e eu dizia para as pessoas que eu estava com frio, e os guardas começaram a se revezar. A gente ficou numa sala fria, e os guardas não suportavam ficar muito tempo naquela sala fria, então eles revezavam com o interrogatório. Foram 8 interrogatórios. Estava amanhecendo o dia,
E eu estava pedindo para Deus, eu dizia: Deus, eu preciso desmaiar, me faça desmaiar, porque senão eu vou entrar em desespero aqui, porque eu não estou aguentando de dor nos ossos. Eu estou cansado, eu estou com fome, eu não bebo água. Esse policial, tinha um que toda hora ele vinha trazer o outro policial, e ele fazia assim com coturno, ele olhava para a minha canela, e eu tenho um trauma dessa minha canela de coturno, eu tenho cicatrizes nessa minha perna aqui, que você não imagina, que são cicatrizes de coturnada de policiais. Então, eu tenho um medo de coturno, eu estou traumatizado com coturno. E ele olhava assim justamente para a minha perna, aquela que já foi ferida muitas vezes por coturno. E ele fazia assim, chegava perto. Eu dizia: Senhor, segura esse endemoniado, tem misericórdia. Eu sei que quando saiu o 7º policial para o 8º policial, eu comecei a orar. E eu fui tomado pelo Espírito Santo, e eu comecei a me derramar diante de Deus, e o Noros começou a orar, e é um milagre que aconteceu, porque eu estava sentado, eu não estava em pé, eu estava sentado, e esse 8º policial entrou, só que quando ele entrou, eu enxerguei ele pequenininho, ele era ínfimo, a voz dele era como desses esquilinhos que canta aí nesses filmes, era uma vozinha fina, tudo mudou. Eu me via como um gigante sentado, ele era pequeno, eu era grande demais. E ele pegou meus passaportes, o meu passaporte e o do Noros, jogou em cima da mesa assim, e eu estava revestido de uma autoridade tão grande, que eu peguei os passaportes e coloquei no meu bolso. O Noros me olhou com um zoião arregalado, e eu olhei para esse guarda assim, coloquei os passaportes no meu bolso, e ele pegou uns papéis lá que ele tinha feito, escrito meu nome, meu passaporte. Ele olhou para aqueles papéis assim, ele foi arrancando, ele riscou tudo, amassou tudo, jogou no lixo, e disse assim para mim: levanta, pode ir embora, não tenho mais nada que falar com você. E as Bíblias estavam todas em cima da mesa. E aí eu falei assim: ok, estou indo embora, mas how about my Bible? E as minhas Bíblias? Ele colocou a mão na cabeça assim e disse: toma as suas Bíblias e suma daqui. E eu saí, amanhecendo o dia, e as Bíblias não ficaram presas lá, eu consegui levar as Bíblias para a Rússia. Quando eu estava saindo da delegacia, eu ouvi a voz do Senhor dizendo para mim: você vai produzir 10.000 Bíblias para essa nação vizinha. Essa aqui é proibida. Uma nação com 28 milhões de pessoas, com 100 mil cristãos, tinha apenas 500 Bíblias fiscalizadas pelo governo. E o Senhor falou comigo: você vai produzir 10.000 Bíblias. Eu falei assim: fala com o irmão André. Falei para Deus. O irmão André, que é o contrabandista de Bíblia. E o irmão André estava vivo ainda naquela época, 2018. Eu disse: fala com o irmão André, Deus. Quando fala assim, um soldado, um contrabandista de Deus no mundo soviético é esses países que eu estava, Uzbequistão, Cazaquistão, Quirguistão, Tadiquistão. Essa é a antiga União Soviética, era ali que o irmão André trabalhava. E eu falei: fala com ele, olha o que aconteceu comigo por causa dessas Bíblias aqui. Passei a madrugada toda na delegacia, sendo interrogado, com fome, com frio, por causa dessas biblinhas. 10.000 Bíblias? Fala com o irmão André. E aí a voz do Espírito Santo forte dentro de mim. E aí eu ainda argumentando com Deus: Deus, o senhor sabe quantas Bíblias cabem dentro de um fusquinha? Porque o irmão André contrabandeava dentro de um fusquinha. Eu falei: cabe algumas centenas de Bíblias. Não é 10.000 Bíblias. Como é que eu vou colocar 10.000 Bíblias de uma nação? Querendo fugir. E outra coisa, eu dizia: Deus, eu sou um brasileiro, eu estou aqui, não falo o idioma deles, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, como é que eu vou produzir 10.000 Bíblias? O líder da Portas Abertas, o Paul, que substituiu o irmão André, ficou sabendo o que tinha acontecido comigo. A polícia tinha me detido e ele pediu para conversar com a gente. E a gente conversando, ele disse assim: olha, Deus te trouxe a essa nação, Deus te trouxe a esse continente. Tem 9 anos que eu tento entrar nesse país, e eu, como presidente da Portas Abertas, não consigo entrar lá. Eu fui deportado, eu sou proibido de entrar nessa nação. Agora, você é um brasileiro que não consegue ver capacidade em você, não consegue ver recursos em você,
Mas eu vim aqui para dizer para você que Deus escolheu você para introduzir essas 10 mil Bíblias nessa nação. Eu disse para ele, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos, como é que eu vou fazer isso? Ele disse, Deus falou com você? Eu disse, sim, Deus falou comigo. Então Ele vai cuidar de todos os recursos. Só preciso que você não poste isso nas redes sociais, que você não fale dessas coisas agora nesse processo. E eu falei, como é que eu vou arrumar o dinheiro eu precisava de 300 mil reais. Eu só fiz um pequeno texto no WhatsApp, ainda pedindo para os irmãos, por favor, não poste isso nas redes sociais, mas eu preciso de 300 mil reais para produzir 10 mil Bíblias. E em poucos meses, os 300 mil reais estavam na conta. E em poucos meses eu estava em São Petersburgo, na Rússia, produzindo, fechando o contrato dessas 10 mil Bíblias. E em agosto de 2018, eu estava com uma equipe de 16 brasileiros e todas as 10, eu não posso falar como é que foi um processo longo, mas todas as 10 mil Bíblias estavam dentro daquela nação. Para a glória do Senhor Jesus. Mas eu preciso falar, eu estou fazendo tudo isso aqui para falar de um camarada que eu conheci. Nessa mesma delegacia em que eu fiquei detido, eu conheci a esposa e os filhos de um evangelista. Nessa mesma delegacia, 8 dias antes de eu ser levado lá para interrogatório, um evangelista do Tadiquistão foi condenado a 8 anos de prisão por pregar o evangelho em Duxanbe, no Tadiquistão. E ele foi condenado, e eu conheci a sua esposa, conheci os seus filhos, e aquele garoto na época tinha 15 anos, e eu conversando, tinha o Noros que fazia a tradução para mim, e eu perguntei para ele, você está triste porque o seu pai foi para a prisão e você não vai poder ver o seu pai? Esse menino de 15 anos, ele olhou para mim e disse assim, não, eu não estou triste. E quem disse que eu não vou ver o meu pai? Eu vou ver o meu pai. Todos os meses eu posso ir na prisão e ver o meu pai. E eu não estou triste, porque desde que eu sou menino, o meu pai chora pelos presidiários. Desde que eu sou menino, eu escuto meu pai dizendo, Senhor, tem presidiários morrendo agora sem te conhecer. Gente que está partindo para a eternidade sem ouvir falar do seu nome. Senhor, me ajude a evangelizar os presidiários. Ele era um pregador. Ninguém dava autorização para ele entrar no presídio para evangelizar. A nação é fechada para isso. Então Deus criou um meio para introduzir ele em uma prisão. E esse menino de 15 anos disse para mim, o meu pai está indo para a prisão para cumprir o ministério dele. Meu pai sempre orou pelos prisioneiros e agora Deus criou um meio de legalmente introduzir o meu pai dentro de uma prisão para evangelizar aqueles por quem ele sempre orou e chorou. E eu comecei a chorar porque eu pensei, onde é que está a minha fé? Porque se é aqui no Brasil, o pastor Marcelo Gomes preso, a gente vai fazer uma greve de fome, entrar em jejum, cercar a delegacia e vai começar a dizer, solta o Marcelo, solta o Marcelo, solta o Marcelo. Lá é normal. E eu lembro que passaram-se 2 anos, 2018, era 2020, dia 10 de fevereiro, eu estava em Minsk, na capital da Bielorrússia, e eu estou lá, mexendo no canal de televisão, não entendia nada, tudo era russo, né? Mas eu vi uma foto, e na foto, o repórter falando, era a foto desse evangelista. Eu falei, meu Deus, será que mataram o evangelista? Aí peguei o celular, chamei o Noros e disse, Noros, o que aconteceu com o evangelista? Porque eu vi aqui na televisão, não entendo nada do que falou aqui, mas eu vi a foto dele aqui na televisão, o que aconteceu? E aí o Noros me disse, não rapaz, soltaram o homem. Falei, soltaram o homem, soltaram, mas por que soltaram ele? Não foi 8 anos de prisão? Sim, é que perceberam que ele é mais perigoso dentro da prisão do que por lá de fora. Ele estava ganhando muita gente, evangelizando muita gente, batizando muita gente se convertendo. Então Deus tem os meios de nos colocar em lugares que por vontade própria a gente jamais entraria lá.
E é o que está acontecendo em Atos capítulo 8. O Filipe, por causa da perseguição, ele desce à cidade de Samaria. O versículo de número 7 diz que muitos endemoniados e paralíticos eram curados pela oração de Filipe. Atos 8, versículo 8, vai dizer, pelo que houve grande alegria naquela cidade. É uma cidade samaritana, sendo evangelizada por um evangelista judeu, que está, por causa da perseguição, entrando num lugar que a gente sabe, João 4, versículo 8 e 9, diz que judeu não se comunica com samaritano, mas Atos 1, versículo 8, fala que tem que pregar o evangelho em Samaria. Os samaritanos precisam ouvir o evangelho. E Filipe vai para lá. E o versículo 8 fala, houve uma grande alegria naquela cidade. O versículo 12 de Atos 8 diz, de sorte que homens e mulheres, ouvindo que Filipe lhes evangelizava, falando a respeito do reino e a respeito do Senhor Jesus, os homens e as mulheres criam no que Filipe dizia, e também eram batizados nas águas. Aí o versículo 13, 14, 15 vai dizer que até um mago que tinha lá, que era envolvido com feitiçaria, com magias, ele creu também. E a igreja de Jerusalém, sabendo, enviou para lá o João e o Pedro, e eles então colocaram as mãos sobre esses samaritanos, e o texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Então o que é que está acontecendo em Samaria? Um avivamento. Imagine uma cidade inteira tocada pela graça de Deus por um diácono. Uma cidade inteira sendo curada, cheia do Espírito Santo, homens e mulheres sendo batizados, feiticeiros sendo tocados pela graça de Deus, um avivamento. E aí, diz o versículo de número 26, que um anjo do Senhor se aproximou de Filipe e disse assim, eu preciso que você saia desse movimento. Eu preciso que você saia de todo esse avivamento que você está sendo usado para a salvação de uma cidade inteira. E eu preciso que você vá para um lugar que está deserto. Um lugar que desce ali de Jerusalém para Gaza. Essa expressão Gaza, se fosse no dia de hoje, a gente ia fazer o sinal da cruz. Deus, me manda para qualquer lugar, menos para essa região. Mas o texto diz que o lugar estava deserto. Então, muitos de nós, se estamos em um avivamento, em uma igreja em crescimento, discipulado, batismo, que maravilha, e aí vem uma voz divina dizendo, sai daí, vai para um lugar que não tem ninguém, a gente vai repreender pensando que é Satanás. Sai para lá, Satanás, está querendo me roubar do meu foco. Mas não é isso. Deus, Ele está interessado na salvação de toda uma cidade, mas também Ele está interessado na salvação de uma só pessoa. E Ele está vendo o coração de um africano que sai. Depois você pode pegar a capital da Etiópia, Addis Abeba, e você pega no Google Maps aí e veja a distância que tem de Addis Abeba para a cidade de Jerusalém. São milhares de quilômetros naquela época, que não tinha trem, não tinha aviões, não tinham carros, eram carroças, cavalos, jumentos, camelos. Não tinha esses meios de locomoções que nós temos hoje, de forma que essa viagem é uma viagem longa, de meses. Saíram dali do Iraque, que é a antiga Babilônia, para ir para Jerusalém. Veja Esdras, quantos meses eles levaram para um espaço geográfico bem menor do que Jerusalém para a Etiópia. Então imagine que eram viagens de meses, e esse homem fez uma viagem de meses. E o texto vai dizer que ele tinha ido, olha o que é que diz o versículo 27, ele tinha ido para Jerusalém para adorar a Deus. Então ele faz toda essa viagem com um propósito religioso. Ele diz, eu vou para Jerusalém para adorar a Deus. E ele fez isso. Então ele é um homem religioso. Ele é um homem que procura Deus. Ele é um africano que tem sede de Deus, mas não conheceu Deus. Não encontrou Deus no templo, não encontrou Deus nos sacrifícios. O seu vazio existencial não foi preenchido. Ele está voltando com fome. Ele consegue comprar um rolo, o volume mais
o maior volume do Antigo Testamento é o livro do profeta Isaías, que são 66 capítulos, que é considerado a Bíblia em miniatura, que são 66 livros. Ele compra o rolo do profeta Isaías, que não tinha livro como nós temos hoje, eram pergaminhos e rolos imensos, uma coisa muito cara. E ele compra e ele está lendo no retorno. E ele chega em Isaías capítulo 53, que está falando que ele foi levado como ovelha para o matadouro, não abriu a sua boca. E ele está dizendo, puxa vida, quem que é? De quem que está falando o profeta? O profeta está falando de si mesmo, o profeta está falando de uma outra pessoa. E é nesse contexto em que um camarada que faz uma viagem longa para tentar encontrar Deus, e que agora, nessa viagem longa de volta, ele continua com fome, estudando, querendo conhecer, que o Espírito Santo se aproxima de Filipe e diz, eu quero que você corra, está no versículo 30, né? Então, correu Filipe. Tem uma tradução que fala carruagem, outra tradução fala carro, e eu gosto de uma tradução chamada carroça. Então, o Espírito Santo diz para Filipe, corra atrás dessa carroça. O Filipe está parado, aí vem o camarada passando, está lendo alguma coisa, opa, oi, aí vai a carroça passando, e quando a carroça está lá na frente, o Espírito Santo fala para Filipe, corre atrás da carroça agora. Por que não mandou eu subir na carroça aqui na minha frente? A gente não entende. Imagine o pastor Marcelo Gomes correndo atrás de uma carroça. O pastor Guto correndo atrás de uma carroça. E às vezes Deus faz a gente correr atrás de uma carroça, por amor a uma alma. Deus faz a gente arrebentar a nossa agenda, Deus faz a gente arrebentar um monte de compromissos, Deus nos tira de movimentos, de coisas maravilhosas, e nos leva para lugar que a gente não sabe o que está acontecendo. Senhor, o que o Senhor quer fazer aqui? E de repente ainda manda a gente correr atrás de uma carroça. E eu sei que tem gente aqui, que se não está correndo, vai correr atrás da carroça. Deus tem uma carroça para você correr atrás dela, pode ter certeza. Eu tenho corrido atrás de muitas carroças. Só que deixa eu dizer uma coisa para você, corra. Porque na ida, o Filipe foi correndo. Só que depois que Filipe batizou esse camarada, o texto diz que o Espírito Santo o arrebatou. Então na ida você vai correndo em humilhação, mas na volta Deus te trará nas asas do Espírito. O Espírito Santo vai honrar você e você vai voltar com muitos frutos. Não tenha medo de correr atrás da carroça. E o Filipe corre, o cara está lá, você está entendendo o que é que você está lendo? Ele diz assim, então, esse é o clamor do mundo hoje. Esse é o clamor da África. Como é que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar o que está escrito? Então o Filipe subiu na carroça e a partir daí começou a explicar Jesus. O cara tinha sua fé em Deus. Ele fez uma viagem longa, ele foi adorar, mas não conheceu Deus. Ele estava lendo o profeta e não conheceu Deus. Ele estava com fome. Deus teve que então pegar o seu representante na cidade de Samaria. Porque o representante, olha o versículo 26, um anjo apareceu para Filipe. Esse anjo não podia subir na carroça? Podia. Olha, o versículo 30, o Espírito Santo falou a Filipe. O Espírito Santo não podia falar direto com o africano? Podia, mas Deus trabalha através de seus representantes. Imagine um anjo chegar aqui em cima nesse púlpito e dizer assim, pessoal, tá ligado qual é que é, moro? Eu estava muito doidão aí, mas Jesus me libertou. Pensou um anjo ex-drogado? Não existe. O dia que o anjo praticar um pecado, como ele foi criado em um corpo espiritual perfeito, ele está caído. Ele se transforma em um espírito imundo, em um demônio, e está condenado para sempre. Então, imagine um anjo chegar aqui e dizer, eu estava sentindo uma dor nas costas, e aí Jesus me curou. Se um anjo chegar aqui nesse púlpito hoje e dizer assim, Jesus Cristo salva, cura, liberta e leva para o céu, está falando a verdade? Tá. Ele está falando a verdade, mas ele está falando uma verdade que ele nunca experimentou. O anjo nunca foi salvo, o anjo nunca foi liberto, o anjo nunca foi curado, o anjo nunca foi evangelizado. Ele não sabe disso que nós sabemos.
Agora, eu posso chegar aqui nesse púlpito e dizer: Jesus liberta do crime, Jesus liberta das drogas. Alguns de vocês podem vir aqui e dizer: Jesus cura da enfermidade, Jesus liberta do alcoolismo, Jesus liberta do pecado, porque Ele fez isso na gente. Nós somos essa voz viva, que experimentamos o toque de Deus. A gente tem autoridade para falar, não é apenas uma teoria de que a gente sabe, é algo que nós experimentamos, nós temos autoridade para falar em nome de Deus. Quantos me entendem, por favor, diga amém. Então, em Atos capítulo 9, quem que apareceu para Paulo? Jesus, irmãos. O próprio Jesus apareceu para Paulo, mas Jesus não evangelizou Paulo. Atos 9, versículo 10, havia um discípulo lá em Damasco, e o Senhor diz para Ananias: eu quero que você levanta, porque quem que é o representante de Deus em Damasco? Ananias. Não tinha um apóstolo lá, não tinha um profeta lá, tinha um discípulo, e o discípulo de Jesus é o representante de Jesus. Mesmo sendo o próprio Jesus que apareceu para Ananias, Jesus não evangelizou não evangelizou Paulo. Chamou Ananias e disse: Ananias, eis-me aqui, Senhor, eu quero que você se levante e que você vá aqui em Damasco, na rua direita, porque tem um camarada chamado Saulo que está lá orando. E o Ananias disse: Deus o livre, não vou lá de forma alguma, o cara é matador, ele veio aqui para prender a gente. Ele tem autorização dos sacerdotes e sumo sacerdote de Israel para prender quem confessa o seu nome aqui nessa cidade. O cara é matador, eu não vou lá. E aí o Senhor Jesus tem que dizer para Ananias: não se preocupe, eu já amansei a fera. Eu só preciso que você vá lá, que você batize o apóstolo, que você libere a profecia de que eu apareci para ele, para o constituí-lo ministro e testemunhas das coisas que ele já viu, das coisas que ainda eu mostrarei a ele, de que ele será luz para os gentios, que ele vai converter o povo da potestade das trevas para a luz do senhorio de Satanás, para o senhorio de Jesus, para que eles tenham herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. E o Ananias vai lá, é o Ananias que tem que falar isso. E o Ananias vai, fala, batiza, porque ele é o representante. Agora, em Atos capítulo 10, a gente tem uma história diferente. Por quê? Olha o último versículo de Atos capítulo 8. Quando Filipe batiza o etíope, diz a Bíblia que Filipe desapareceu. E ele foi achado em Azoto, em uma cidade 130, 140 quilômetros dali. E o texto diz que ele foi passando além, e ele evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Essa Cesareia não é a Cesareia lá de Filipe, ela é a Cesareia marítima, e existe base bíblica para isso. Basta você chegar em Atos 21, e o versículo de número 8 e 9, você vai ver que Paulo, quando está retornando da Acaia em direção a Jerusalém, ele desce na cidade de Cesareia, a Cesareia marítima, que é uma região portuária, e ele se hospeda na casa de quem? Ele se hospeda na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Então se trata do mesmo cara. De Atos 8, que vai evangelizando, e firma sua residência em Cesareia. E agora Paulo vem e fica hospedado na casa, já não mais chamado de diácono, mas chamado de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, aqueles diáconos de Atos capítulo 6, e é o mesmo de Atos capítulo 8. Então, só que aqui ele é chamado de evangelista. E qual é o papel de um evangelista? Evangelizar. O evangelista é aquele que carrega as boas novas, é aquele que evangeliza. Então, deixa eu pensar com vocês. Atos capítulo 8, nós temos um africano que precisa ser salvo, e o representante de Deus ali é Filipe. Então Deus move Filipe para ir ao encontro do africano. Atos capítulo 9, nós temos um asiático, que é Paulo, que precisa ser salvo, que precisa ser perdoado dos seus pecados, que precisa entender o seu chamado ministerial. E o representante de Jesus na cidade de Damasco é Ananias. Então Deus vai, pega Ananias e leva até Paulo.
Agora, em Atos capítulo 10, nós temos um cidadão europeu, um homem chamado Cornélio, chefe de uma centúria, do centurião da corte chamada italiana, que está vivendo na cidade de Cesareia. Olha aí Atos 10, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. Então se trata da mesma cidade. Então eu tenho aqui uma família que precisa ser evangelizada. E eu tenho nessa cidade, de acordo com Atos 21, versículos 7 e 8, eu tenho um evangelista que mora lá. Então a lógica é o seguinte: se eu estou na cidade de Marília, eu sou um evangelista, e aqui na cidade de Marília tem uma família que precisa ser evangelizada, para que Deus vai mover outra cidade, outras pessoas de outro lugar, se tem alguém aqui que é um evangelista? Então a lógica diz: eu, evangelista, vou para a casa de alguém que precisa ser evangelizado para comunicar as boas novas. Essa é a lógica. Só que Deus não faz isso. Nós faríamos isso. Deus olha e diz assim, conforme diziam meus pais: eu vou matar 2 coelhos numa paulada só. Eu vou fazer um milagre duplo aqui, porque quem precisa ser salvo não é apenas o Cornélio. Eu tenho um apóstolo que precisa ser liberto. Eu tenho um apóstolo que a sua visão precisa ser ampliada. Eu tenho um apóstolo que precisa ser tocado. E esse apóstolo é o apóstolo Pedro. E ele não está na cidade de Cesareia. O apóstolo está em Jope, que hoje nós conhecemos como Tel Aviv, ali do ladinho. Então, o apóstolo Pedro está longe. E Deus está deixando o evangelista Filipe, ele dizendo assim, ó, não, eu não vou usar você dessa vez, porque eu vou salvar 2. Vou salvar um que está perdido fora, e vou salvar o outro que está se perdendo dentro. E eu vou fazer esse milagre. E aí, olha só como que é difícil, irmãos. Deus tem muita dificuldade de transformar a gente. É mais fácil Deus libertar um viciado no álcool, nas drogas, do seu cativeiro, do que libertar um religioso da sua religiosidade. Deus tem muita dificuldade de nos despertar. Principalmente nós que julgamos ser portadores da verdade. Principalmente nós que julgamos ser conhecedores de tudo. A gente se torna um grande empecilho no reino de Deus, e Deus tem mais dificuldade de mudar a nossa vida do que mudar aqueles que estão lá fora. Basta você ver aqui, Atos capítulo 10. Quando o anjo aparece para Filipe, para Cornélio, aparece quantas vezes para Cornélio? Uma única vez, só uma vez. Cornélio estava orando, o anjo aparece para ele e diz assim, eu quero que você vá e chame um homem assim em tal cidade, porque ele vai falar para você palavra que vai ser salvo você e sua casa. Na hora ele obedece. O Pedro também está orando lá em Jope. Só que no meio da sua oração, ele tem uma visão, um lençol que desce do céu, cheio de quadrúpedes, de répteis, de aves. E aí a voz do céu dizia, levanta Pedro, mata e come. E Pedro dizia, Deus o livre, eu nunca coloquei coisa comum ou impura na minha boca. E aí a voz do céu dizia assim, não chame impuro aquilo que eu já purifiquei. Pedro obedeceu? Não entendeu nada. Aí Deus disse, tem que mandar mais uma vez, né? Aí mandou a segunda vez a revelação, o lençol desceu do céu, e aí os quadrúpedes, os répteis, e aí a voz de Deus vinha e dizia, levanta Pedro, mata e come. E Pedro dizia, Deus o livre, jamais eu coloquei coisa impura ou imunda na minha boca. E a voz de Deus dizia, não chame impuro aquilo que eu já purifiquei. Pedro não entendeu. Deus teve que vir a terceira vez. E na terceira vez, o Senhor veio, o lençol de novo. Deus tem muita dificuldade de transformar as nossas vidas, de nos libertar da nossa religiosidade, de nos libertar das grades em que nós estamos presos, principalmente as grades da religião, da religiosidade, onde nós ficamos engessados, amosteirados, ostracizados, presos, pensando que o Evangelho é isso que acontece só no nosso mundinho e que Deus não vai agir fora daquilo que nós já conhecemos. E Deus está levando Pedro, pastor Guto, a ter uma experiência. Deus está chamando Pedro para fora do seu perímetro, do seu campo de atuação religioso,
para que ele tenha uma ciência de algo que ele não conhecia. Experiência é isso, é Deus tirar você do seu círculo, é Deus tirar você da sua bolha, é Deus tirar você do seu perímetro, para que você possa conhecer mais dele. E todos nós sempre precisamos de uma experiência com Deus. Deus tem muita dificuldade de nos tirar para fora, de tirar a gente do nosso perímetro. A gente só se sente seguro dentro do nosso círculo. Por isso nós somos o que somos a vida inteira. A gente não cresce, a gente não amadurece, a gente não expande, porque a gente fica só no nosso perímetro. A gente tem medo do ex, a gente tem medo da ciência. E quando Deus quer nos dar uma experiência, Ele vem e nos tira do nosso perímetro, para que a gente possa conhecê-lo melhor. É por amor a nós que Deus nos leva a ter experiências. E é por amor às pessoas também. Porque você acha que a família de Cornélio está sendo evangelizada porque Pedro orou para Deus salvar a família de Cornélio? Pedro nunca orou pela família de Cornélio. Deus ouviu o clamor de Cornélio. Eu tenho entrado nessas nações, e a gente envia missionários nessas nações, e eu falo para eles: você acha que você está indo para esses países porque você orou, jejuou, clamou a vida toda por eles? E eu pergunto para esses missionários, eles falam: eu nem tinha ideia de que existia esse país. Então você está indo para lá, não é por causa do seu clamor, é o clamor desses perdidos que têm fome, que têm sede de Deus. Chegou ao ouvido do Senhor dos Exércitos, e você é o representante de Deus. E Deus está movendo você, mas é por causa do clamor deles. Terceira vez, o Pedro, Deus teve que mandar, leia Atos capítulo 10, Deus teve que mandar a polícia buscar Pedro. Pode ler aí, não foi? Dois soldados? Tem que trazer. Chama o Pedro, porque manda os soldados, porque eu acho que esse cara não vai vir não. E ainda, quando chegaram os 2 soldados lá, bateram na porta: é aqui que mora o Pedro, é aqui que ele está hospedado, o que foi? Aí o Espírito Santo falou para Pedro: não temas receber esses homens, porque eu os enviei, siga eles, porque eu estou nesse negócio. Aí Pedro vai, e vai entrando na casa de Cornélio, conforme o pastor Marcelo nos ensinou nesta manhã, de uma forma bem polite. O que Pedro está dizendo é o seguinte: olha, quando ele fala assim, no capítulo 10, vocês sabem, no versículo, acho que de número 27, vocês sabem, 28, que é contra a minha lei, é contra a nossa lei, um judeu se associar a um gentio, ou mesmo entrar na casa dele. Ou seja, Pedro está dizendo assim: olha, se dependesse de mim, eu não estaria aqui não. Se dependesse de mim, eu não estaria aqui. Mas Deus moveu. Deus me mostrou que eu não posso. Eu não posso chamar ninguém de impuro, porque Ele já purificou. Então, em Atos capítulo 10, nós conhecemos a história. A família toda de Cornélio é tocada, e Pedro começa a falar, o Espírito Santo olhou e falou bem assim: é melhor eu me derramar logo, porque esse camarada vai se estender. E quando diz o texto que o Espírito Santo caiu enquanto Pedro falava. Então o Espírito Santo interrompeu a pregação de Pedro, e o Espírito Santo se derramou, e todos foram cheios e tal. E no capítulo 11, a igreja de Jerusalém, quando Pedro retorna, diz assim: olha o problema da religiosidade. Pedro, você precisa explicar para a gente. Você tem que explicar para a gente por que é que você entrou na casa de um gentio. Você não pode. Ou seja, a religião falava mais do que o poder do evangelho. Era mais importante a tradição judaica, porque tem muitas pessoas pensando que a salvação vem do judaísmo. Jesus nunca disse isso. A Bíblia fala: a salvação vem dos judeus, não do judaísmo. É um judeu chamado Jesus de Nazaré, que deu a sua vida em caráter de substituição por todos nós, o Filho encarnado de Deus. Não é o judaísmo, as suas regras, os seus mandamentos, os seus costumes, as suas leis. Isso foi abolido na cruz. Agora nós somos salvos pela graça. Não é o que eu faço que vai me salvar, é o que Jesus fez na cruz que garante a minha salvação. É a graça dele que me transforma. E Pedro não tinha entendido isso. E aqui em Atos capítulo 10 ele entende isso. Em Atos capítulo 11 ele tem que explicar. E aí, irmãos, o que me deixa assim
o que me deixa horrorizado é o versículo 18 de Atos 11, que quando Pedro testemunha de que a família gentílica tinha se convertido, então, ouvindo isso, todos os irmãos lá de Jerusalém se apaziguaram, não apresentaram mais nenhuma objeção, e louvaram a Deus dizendo: logo também aos gentios foi concedido por Deus o arrependimento para a vida. Logo também, desde a cruz, já muitos anos tinha se passado. O evangelho é para Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E só aqui em Atos capítulo 11 é que a igreja de Jerusalém vai abrir os olhos e vai dizer: uau, os gentios também estão incluídos no plano de salvação. Por isso que você vai ver que Deus faz uma migração da unção que Ele tinha derramado em Jerusalém para ser uma plataforma da manifestação de poder de Deus para as nações gentílicas. Ela é mudada para Antioquia, na Síria. É lá em Antioquia, na Síria, que vai acontecer o primeiro chamado, a primeira viagem missionária de Paulo com a sua equipe, para que as nações gentílicas pudessem ser evangelizadas. Então, eu termino aqui nessa manhã dizendo o seguinte: que muitas vezes Deus nos chama, mas não é apenas porque Deus quer fazer alguma coisa nas pessoas que estão lá onde nós vamos. É porque Deus quer fazer alguma coisa na gente. A gente precisa ser mudado. Atos 8, o Espírito Santo disse a Filipe: levanta-te e vai. E diz o texto, Filipe levantou-se e foi. Atos 9, o Senhor Jesus disse a Ananias: levanta-te e vai. E diz o texto, levantou-se e foi. Atos 10, o Espírito Santo disse a Pedro: não temas, levanta-te e vai com esses homens. E o texto disse, no dia seguinte, Pedro levantou-se e foi. Essa é a razão porque o africano de Atos 8 foi salvo, porque o asiático de Atos 9 foi salvo, e porque o europeu de Atos 10 foi salvo, porque esses representantes de Deus ouviram, se levantaram e foram. Eu sei que você está ouvindo nesta manhã. A minha pergunta é: você vai obedecer, se levantar e ir? Você vai vencer esse seu perímetro? Você vai conseguir sair dessa caixinha e dizer: Senhor, o Senhor tem experiências para mim extraordinárias e eu preciso mudar, eu quero crescer, eu quero ser útil em Tuas mãos. Eu quero convidar você a ficar em pé, eu quero orar com a sua vida, orar pela sua vida. Quantos recebem essa palavra nessa manhã? Diga amém. Eu não sei se eu contei aqui, um minutinho, enquanto você está em pé. Eu estava na cidade de Arraial do Cabo, e um jovem, muito burguesinho, disse para mim: eu vou com você para o Haiti. Acho que eu já contei aqui uma vez, não sei se eu contei. O Henrique. Só que eu vi assim que ele era muito burguesinho. Assim, seu jeito de cortar o cabelo, suas roupas, seus sapatos, tudo limpinho, sua família toda bonitinha. E eu disse: meu Deus do céu, eu não posso levar esse cara para o Haiti. O que o Senhor vai fazer com esse camarada no Haiti? Era novembro de 2011, pouco tempo, tinha um monte de esqueletos lá ainda. E eu disse: não é possível. Aí eu falei para ele: não, cara, deixa para uma outra, porque lá a gente não tem lugar para dormir, dorme no chão. Ele disse: não tem problema, eu durmo no chão. Eu falei: cara, vamos fazer o seguinte, deixa para uma outra, porque lá a gente tem que tomar banho na canequinha, não tem chuveiro. Ele falou: não tem problema, eu tomo banho na canequinha. Aí eu coloquei a mão na cabeça e falei: Jesus, o que o Senhor vai fazer com esse menino? Tem misericórdia. Chegou o dia de ir, chegamos no Haiti, todo mundo pegando a sua mala. Cadê a mala do Henrique? Só roupinha nova, bonitinha. E ele: não, cadê minha mala, missionário? Eu falei: rapaz, vamos aguardar mais um pouco. E não veio a mala, e nós fomos lá reclamar, e a mulher disse assim: olha, a mala dele não veio, e a gente não sabe onde é que está. Aí ele disse assim: ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu falei: rapaz, você usa a minha bermuda, a camiseta do outro. O fato é que ele ficou 4 dias usando, parecia um jeca. Quando chegou a mala dele, nós fomos lá, sabe o que tinha? Só a mala. Não tinha absolutamente nada dentro, tinham roubado tudo. Nada, não tinha nada. E aí,
eu deixei ele para limpar um orfanato, e esse orfanato tinha que limpar uma fossa. Só que eu não imaginaria que os outros 2 irmãos iam colocar ele lá dentro. Colocaram o Henrique lá embaixo, e o cara descia um balde com a corda, o Henrique com fezes até aqui das crianças, porque tinha que purificar. O terremoto destruiu a parede do poço e estava contaminando a água, as crianças estavam todas enfermas, a gente descobriu. Então eu fui para os outros orfanatos e deixei eles lá, e o Henrique estava lá embaixo assim chorando: meu Deus, o missionário Edson vai ver, eu vou falar, ele vai ver só. O rapaz que puxava o balde com fezes escorregou a corda da mão dele. O Henrique teve um banho de fezes e chorava. Deixa eu dizer uma coisa para você: o Henrique já foi comigo a mais de 30 países do mundo. O Henrique, Deus liberou uma unção de prosperidade sobre ele. Ele já me ajudou a construir 13 casas pastorais na África, a tirar os pastores daquelas cabaninhas e a construir casas com 3 quartos, sala, cozinha. Já construiu 13 casas na África. Já me ajudou a essas Bíblias que nós colocamos naquela nação, quase 30% foi ele que patrocinou. Já esteve comigo, me ajudou a construir 5 escolas na África. Agora mesmo chegamos do Amazonas e ele viu que eu tinha que alugar os barquinhos. Ele falou: cara, por que você não tem um barco, uma voadora dessa aqui? Eu falei: rapaz, aí é caro, eu tenho que alugar isso aí. Ele falou: não, eu vou te dar uma. Fomos na cidade, 116 mil reais. Ele falou: pode começar a construção, porque eu vou dar essa voadora para o seu ministério na Amazônia. Deus mudou a vida dele. E eu pensei: agora ele vai só ajudar financeiramente e não vai mais. Não, ele vai. E eu pergunto para ele assim: por que você sempre vai? Ele falou: eu preciso mudar muito ainda. Eu sei que Deus tem muito mais para mim. Eu aprendi a nunca dizer não, mesmo sabendo que eu vou passar por dificuldades. Eu sei que eu vou ser transformado. Por favor, nunca diga não ao chamado de Deus para a sua vida. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã tão extraordinária. Eu quero te agradecer pela vida de todas essas pessoas aqui, por essa 35ª conferência missionária, por aquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, muda a nossa vida. O Senhor mudou a vida de Pedro. O Senhor pode mudar a nossa vida. Nos arranque do nosso perímetro, do nosso círculo, da nossa bolha, e leva-nos a crescer em graça e conhecimento, a ter experiências extraordinárias contigo. Tira de nós o medo de te obedecer, que a gente possa dizer: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, eu estou disponível. Recursos, essas coisas virão como consequência de minha disponibilidade. Faz isso, Pai. Obrigado pela vida do Henrique, esse jovem que disse sim, e que hoje tem sido uma bênção para as nações da terra. Obrigado por essa igreja que está dizendo sim, e que tem sido uma bênção para muitos missionários nas nações da terra. Nessa manhã eu os abençoo, no precioso nome do Senhor Jesus. Quem crê nessa palavra e a recebe, diga amém. E vamos dar um aplauso bem forte para Jesus. Oh